E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a Ana Cláudia, prof de Física, que hoje vai dar a live dela sobre hidrostática, que é uma matéria que todo mundo sabe que cai em todos os vestibulares do Brasil e Enem, como caiu agora em 2021. Então, eu vou resolver a questão que caiu em 2021, caiu, aliás, mais de uma, mas eu vou resolver uma hoje do vestibular do Enem de 2021. E mais ainda, vou resolver uma questão sobre essa matéria também e vou começar a falar para você sobre o porquê das coisas e uma delas vai ser sobre o soro. Por que as pessoas têm que usar o soro quando elas estão em hospitais, estão botando soro na veia? Tem que ser sempre acima do braço, acima do corpo, as pessoas caminham com o soro lá em cima. Por que será? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Tcharam, tchan, tchan. Olha só, então, nossa matéria de hoje é hidrostática, certo? E, para um pouquinho, deixa eu só aumentar, deixar mais bonita a tela grande. Okay? Tcharam, tchan, tchan. Tcharam, vamos lá. É hidrostática. Bom, então, a questão que caiu, que eu vou ver com vocês hoje, é sobre essa daqui, a Torre Eiffel, maravilhosa em Paris, que é o seguinte, ó, a Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas. Cada tonelada, só para vocês terem ideia, é 1.000 quilos. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais. Cada dimensão linear. Cuidado com isso, ó. Poderia ser uma dimensão superficial, que são 2, ou volumétrica, que são 3. Linear é uma dimensão. Usando os mesmos materiais, ou seja, a mesma massa específica. Quem está estudando comigo, quem está estudando física, sabe que massa específica depende do material. Cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa da torre, e exerça na fundação sobre o qual foi erguida uma pressão P torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M modelo e exercerá uma pressão P modelo. Então, vamos à pergunta, olha ali a pergunta. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão? A razão é divisão entre as pressões P da torre e P do modelo, uma sobre a outra, sem prestar atenção quem vai em cima no numerador e quem vai embaixo, por favor. Então, continuando. Bom, olha só, eu fiz aqui já escrito para ficar mais rápida para vocês a explicação e mais organizada. Então, assim, ó, olha ali, ó. O que eu sei? Que a massa específica deles é a mesma. As duas torres, ele considerou a mesma massa específica, fez do mesmo material. Então, vamos ver a equação da massa específica. Ó. É massa sobre volume, certo? E como o material é o mesmo, ó, o μ da torre, o μ do modelo, é igual, nós vamos chamar de μ. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a massa em função dessa massa específica, certo? Porque a massa depende da massa específica e do volume, que nós sabemos que vale, que o valor é bem diferente. Um é um modelo e o outro é um protótipo. Então, assim, por que eu vou achar a massa específica? Porque a questão que é a pressão de uma sobre a outra. Então, o que é pressão? É peso, lembra força, o peso da torre, sobre a área de contato. Ó. E como é que eu acho o peso, a força-peso, que aponta sempre para baixo? Massa vezes a gravidade. Ó. Então, eu preciso da massa. Então, a massa da torre, ó, isolando a massa, ó, é μ vezes volume. Ó. μ vezes volume da torre. A massa do modelo é μ também vezes o volume do modelo. E aí, como é que nós vamos achar o volume do modelo? Então, assim, ó, e também a relação entre as massas, né? Então, assim, ó, olha só, o volume da torre
as dimensões lineares, a questão falou que é de 1 para 100, linear. Volume são 3 dimensões. Então, se eu considerar a dimensão em uma medida linear do modelo 1, a da torre eu vou considerar 100, ok? Tá claro, né? Bem claro. Então, como o volume são 3, o volume da torre, ó, é 100 vezes 100 vezes 100, 3 dimensões. Volume é a multiplicação das 3 dimensões. Então, o volume da torre, olha quantos zerinhos tem aqui, ó. 2, 4, 6. É 10 no expoente 6, ó. E o volume do modelo é 1 para 100. Então, o do modelo é 1. São 3 dimensões. Então, é 1 vezes 1 vezes 1. Então, o volume do modelo é 1, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar a resolução. Bom, então, como é que vai ficar a massa da torre? Lembrando, a massa da torre, isolando ali na equação μ igual a massa sobre volume, é μ vezes volume. Aqui está a massa da torre. O volume nós achamos ali anteriormente. E a massa do modelo é μ vezes 1, que foi o volume que nós achamos também. Ah, que bom, já temos a massa, logo já temos o peso de cada um. Vamos para as áreas. Áreas são quantas dimensões? Duas, é superfície, área, 2 metros quadrados, centímetro quadrado, tchê, 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 tchê. Então, a área da torre, ó, é, como a gente considerou, 1 para 100, tudo do modelo 1, da torre 100, são 2 dimensões, ó, 100 vezes 100. Quantos zerinhos tem? 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 no expoente 4. Área do modelo, 1 vezes 1. 1. Então, vamos achar a pressão na torre. O que é pressão? Peso sobre área. Peso da torre sobre área. O que é peso? Massa vezes gravidade. A massa a gente viu da torre, que é μ vezes 10 no expoente 6 VG. E a área da torre é 10 no expoente 4. Ó. Então, como é que fica isso aqui? μ vezes G, né? Lembram quando as bases, conserva a base, olha a matemática, né? Contexto de 10 e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Está aqui a pressão da torre. Pressão do modelo, mesma coisa, a fórmula é a mesma. Peso sobre área do modelo. O que é peso? Massa vezes gravidade. A massa a gente viu que é μ vezes 1, VG. E a área são 2 dimensões, cada uma do modelo vale 1, 1 vezes 1. Então, a pressão do modelo é μ VG. Então, agora vamos achar a resposta. Qual vai ser a resposta? A pressão da torre sobre a pressão do modelo, que é igual a pressão da torre é, a gente achou aqui, ó, 10 ao quadrado, μ vezes G. Pressão do modelo, μ vezes G. Cortando, tchará, tchan, o que sobra? A pressão da torre sobre a pressão do modelo, 10 ao quadrado, que é 100. Essa é a resposta da questão. Dependendo da cor da prova, é uma alternativa. Certo? Sem unidade, que é pressão sobre pressão. Continuando. Tem mais coisas. Olha só, aquela questão que eu falei para vocês, né? Ó, por que o soro tem que ficar acima do braço? Por quê? O porquê das coisas. Tudo tem uma explicação. Por exemplo, se eu me corto, por que o sangue sai e não entra? Nós temos uma pressão interna. E essa nossa pressão, ele sai porque é maior que a de fora, a pressão do ar que nos faz pressão. Logo, o sangue sai. Então, o que tem que acontecer? Esse líquido aqui tem que estar a uma certa altura do braço, certo? Para poder fazer pressão. A pressão que ele faz vai depender da altura, porque assim como eu posso calcular a pressão como sendo força sobre área, eu posso também, que é a mesma equação, só que escrita de outra forma, calcular a pressão hidrostática assim, ó. É igual ao valor da massa específica vezes a gravidade do planeta, vezes a altura de líquido em cima do ponto. Ou seja, quanto mais alto estiver o soro do braço, maior a pressão que esse líquido vai fazer. Ó. Qual é a pressão que esse líquido faz? A massa específica do líquido, a gravidade do planeta e a altura de líquido sobre, a altura toda de líquido sobre o braço, certo? Altura de líquido. Então,
Por isso, se eu baixar esse soro, colocar mais aqui embaixo, a altura vai ficar menor, ó. A pressão diminui e vai chegar um ponto que a pressão do corpo é maior que a do soro e o sangue, o líquido, em vez de entrar, o sangue vai sair. Alguns de vocês já devem ter visto isso. Quando a pessoa baixa muito o soro, o sangue passa a sair do corpo para o soro, certo? Interessante, né? Para vocês verem, né? Tudo tem uma lógica. Bom, então, continuando. Eu botei um exercício aqui para a gente fazer bem fácil, só para pegar bem como é que se calcula essa pressão. Os líquidos, sólidos, pressão e força sobre área, pressão MGH, certo? Então, a questão é o seguinte, ó. Entre os conhecimentos técnicos de enfermagem que para o soro penetrar na veia de um paciente, o nível do soro deve ficar acima do nível da veia, conforme a figura a seguir. Devido à pressão sanguínea, conforme a figura que eu mostrei para vocês anteriormente. Sempre superar a pressão atmosférica. Considerando a aceleração da gravidade, ó, o G10, ó, a densidade do soro, que é a mais específica, o Mi, 1 grama por centímetro cúbico. A pressão exclusivamente pela coluna do soro na veia do paciente, ó 9 vezes 10 do expoente 3 Pascal, que é Newton por metro quadrado, isso aqui. Quem está estudando sabe disso, que é importante, cai na URG sim, cai nas federais, cai nas particulares. Então, eu tenho que mudar a unidade aqui, ó, não vai poder estar em grama por centímetro cúbico. A altura em que se encontra o nível do soro do braço do paciente para que o sangue não saia em vez do soro entrar, em metros é de... Então, aqui, olha aqui está a altura, nós vamos ter que descobrir essa altura, aqui está o braço da pessoa, certo? E aqui vem a equação, ó. Como eu já tinha mostrado para vocês, pressão só que o líquido faz é μ, ou densidade do líquido, G vezes a altura de líquido. A pressão foi dada, né, que o soro tem que fazer para entrar no corpo, 9 vezes 10 a 3 Pascal, isso aqui exige Newton por metro quadrado. Então, eu não posso ter essa massa específica em grama por centímetro cúbico, eu tenho que passar para quilo por metro cúbico, e daí é vezes 10 ao expoente 3. Então, logo, ó, agora é só substituir os dados. Pressão, 9 vezes 10 ao expoente 3, igual a massa específica do líquido, 1 vezes 10 na 3, quilo por metro cúbico, vezes a gravidade do planeta, que é 10, vezes a altura. Isolando a altura, ó, fica 9 vezes 10 no expoente 3, isso aqui está multiplicando, ó, 10 no expoente 3 mais 1, 10, 10 no expoente 4, passa dividindo. Ó, conserva a base, lembra? Na divisão subtrai o expoente, 9 vezes 10 na menos 1, ou seja, 0,9 metros, que em centímetros é 90 centímetros. Então, nesse caso, nós temos que ter uma altura de soro mínima em cima do braço de 90 centímetros. Senão, o que vai acontecer? O sangue é que vai sair da veia e vai subir, em vez do soro entrar, como a gente quer, né? Como o médico quer, como todos nós queremos para o paciente. E agora, aqui a novidade para vocês, que eu estou lançando um curso em março de revisão de todo o conteúdo de física para a prova vestibular da URGS, que vai ser final de abril, maio, para vocês, certo? O curso vai ter uma aula por semana, nas quartas-feiras, aqui está dizendo o horário, das 14h16, e depois outra aula, do pessoal que só pode de noite, das 7h30 às 21h30. O material é todo fornecido por mim, vou fazer simulados com vocês, acumulativos, assim vai ser show, para vocês irem muito bem na prova, tirarem um notão em física. E aqui tem outra novidade, é outro curso. Isso é só de 1 hora, no mesmo dia, na quarta, das 18 às 19, para os dois poderem fazer, os dois grupos, e é só de resolução de exercícios. Por exemplo, no primeiro dia cinemática, daí eu pego uma prova da URGS de 2018, por exemplo, faço todos de cinemática. Não, dá tempo para fazer mais, faço mais. O aluno, prof, quero que tu faça essa questão aqui de uma outra prova que eu fiz aqui, eu estou fazendo uma prova lá em São Paulo, na UFSC, ou na UFSP, ou em Santa Catarina, na UFSC, e assim por diante. E eu quero que tu me ajude a resolver. E daí nós vamos conseguir fazer todas as provas. Porque quanto mais se faz exercício de física, mais a gente entende a física, mais a gente visualiza que precisa, melhor a gente fica. É a mesma coisa que fazer exercício físico. Quanto mais a gente faz, mais power a gente fica.
certo? Então, até a nossa próxima live, que é hoje às 18 horas, e depois tem mais durante a semana. Estou esperando vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me perguntar. Se não tiverem agora, tiverem depois, podem me perguntar depois, só colocar embaixo, certo? Até a próxima.